Bom, vamos começar com algumas perguntas que nos passaram previamente. Vamos começar com a pergunta da Eliana. A Lírio já tinha ouvido falar em EFT de modo bastante superficial. Poderia falar mais sobre a técnica, sua origem, toda a sua experiência trabalhando com EFT? Bom, a EFT é uma técnica criada por um terapeuta americano chamado Gary Gregg, que criou essa técnica nos anos 90 e difundiu essa técnica pelo mundo afora. É uma técnica baseada na acupuntura e em toques que se faz em pontos específicos de acupuntura. E na nossa experiência, ela é muito mais profunda do que o próprio criador admite, porque ele diz que não sabe como funciona, mas dentro da visão nossa, como médico homeopata e como psicoterapeuta consciencial, a técnica ela vai muito mais além do que simples toques nos pontos, chamado acupressão, que são os toques nos pontos que nós temos na pele, né, que começa aqui no chamado ponto do karatê e depois vai para os outros pontos. Além do processo de desobstrução dos canais, dos meridianos, que todo o nosso corpo, o corpo fluídico do espírito tem esses meridianos, que são canalículos de energias. Então, quando nós fazemos a acupressão, que esses toques, nós estamos trabalhando energeticamente esses pontos que se comunicam pelos meridianos para o corpo todo. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo todo um trabalho de acolhimento de nós mesmos para nos percebermos como nós somos e como nós estamos. Por isso que a técnica da EFT, ela trabalha com o acolhimento dos sentimentos negativos, dos pensamentos negativos, porque é muito importante num trabalho verdadeiramente transformador que nós façamos um esforço para acolhermos-nos como nós estamos, com base em quem nós somos. Nós somos uma essência divina e temos as nossas limitações, temos as nossas dificuldades, e quando nós acolhemos, apesar dos sentimentos negativos, dos pensamentos negativos, o que nós estamos colocando para nós mesmos? Que o nosso valor como seres essenciais vai muito mais além do que os nossos pensamentos e sentimentos. E aí o que acontece? Quando nós agimos assim, nós fazemos ao mesmo tempo que um desbloqueio energético de situações traumáticas que nós trazemos da nossa vida e, ao mesmo tempo, fazemos esse acolhimento profundo de nós mesmos quando nós expressamos eu me amo e me aceito completa e profundamente. Nós estamos fazendo esse acolhimento profundo de nós mesmos, como nós somos e como nós estamos. Então, uma técnica extremamente eficaz, muito útil no processo terapêutico. Por isso que nós estamos utilizando amplamente nos nossos cursos a técnica da EFT, que todos devem utilizar com frequência, porque ela realmente trabalha esses traumas, essas dificuldades que nós trazemos muitas vezes desde a infância e que
nós somos convidados a trabalhar com elas, a nos libertar. Tenho utilizado muito isso em psicoterapia, principalmente as psicoterapias que eu faço por Skype. Ela é muito útil para trabalhar determinadas situações traumáticas e numa intensidade muito ampla, e com isso ela realmente se torna muito eficaz para o trabalho que é feito à distância. Muitas vezes nós teríamos dificuldades com outras técnicas, e essa é possível de ser realizada assim. Temos uma outra pergunta. Temos uma outra pergunta aqui, que é como posso identificar uma crença primária de uma crença secundária? Será que esse conhecimento está restrito a terapeutas? Digo isso porque fiquei bastante impactada com o assunto. As crenças primárias são as crenças mais profundas que nós trazemos, quase sempre são criadas na infância e estão ligadas àquilo que nós chamamos de crenças de identidade. Como, por exemplo, a pessoa dizer: eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que não tem valor. Então, essa é uma crença primária. A crença secundária vem decorrente da primária. Uma pessoa que se acredita que é uma pessoa má, o que é que ela vai ter diante da vida? Uma série de expressões secundárias a essa crença primária. Então, ela vai dizer, né, como eu sou uma pessoa má, eu não consigo fazer nenhum esforço para auxiliar ninguém, porque eu sou uma pessoa má. Ou, se eu sou uma pessoa que não tem valor, eu posso ter como crença secundária que eu não tenho capacidade de realizar ações, que tudo que eu faço dá errado. Então, nós temos a crença primária, que é a crença de identidade, a crença secundária, que é a crença de capacidade. Nós vamos ter um módulo no curso que vamos tratar de todos esses tipos de crenças, de como elas funcionam, como nós nos libertarmos. É o módulo 6 do nosso curso. Então, aguarde que nós vamos ter trabalhos, exercícios e toda uma teoria explicando todos esses tipos de crenças. Outra pergunta sobre a monoideia. Monoideia é o processo da ruminação mental. A pessoa tem um pensamento negativo e, a partir desse pensamento negativo, ela fica reprisando, ruminando aquele pensamento negativo, às vezes horas, pode ser minutos, horas, às vezes o dia inteiro. Tem gente que rumina isso vários dias, ficando numa monoideia, o tempo todo focada nessa monoideia, numa ideia única, quase sempre de pensamentos e sentimentos negativos. Agora, uma pergunta da Daisy. Daisy está aqui ao vivo conosco. Ontem eu estava estudando o último capítulo do módulo 1, a respeito do estudo de caso, e comecei a sentir uma dor no peito, a emoção visceral que nós estudamos. Comecei a refletir e percebi que as minhas crenças limitantes secundárias são muito parecidas com a da Raimunda. Então, a exemplo da colega, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o tema. Como identificar a crença primária? Então, aquilo que já falamos, que vai ser visto no módulo 6 inteiro. A crença primária é a crença
de identidade mais profunda, do nível eu sou uma pessoa má, né? E a crença secundária é o que vem como consequência. Então, se eu sou uma pessoa má, eu não tenho capacidade de fazer bem para ninguém. Então, se eu não sou capaz de fazer o bem, é a crença secundária da crença primária de eu sou uma pessoa má. No caso da Raimunda, por exemplo, ela era colocada como você né? Uma ordem hipnótica que ela recebia do seu pai, da sua mãe. Você é uma pessoa má, você é uma pessoa lerda, você é burra, você é uma débil mental, você nunca vai ser nada na vida. Então, essas falas, quando vêm do pai, da mãe, principalmente, às vezes de professores, avós, a criança está sendo hipnotizada intensamente para acreditar que ela é aquilo. Então, gera essa crença primária de identidade muito profunda. Eu sou assim. Né? Mas ela não é assim. Ela pode ter dificuldades, limitações. Só que a crença é formada ali. Eu sou burra, eu sou uma pessoa débil mental, eu sou uma desastrada. Então, essa é a crença primária. Daí, para as crenças secundárias, é tudo que diz respeito às habilidades da pessoa, aquilo que ela pode fazer, ela vai colocar imperfeições, incapacidades naquilo que ela poderia fazer, mas não faz porque tem essas crenças muito profundas do nível de identidade. Mas aguarde o módulo 6, que nós teremos várias... toda a teoria e toda a prática desse conteúdo. Temos uma pergunta da Júlia, a Júlia de Palmas, do Tocantins. Bom dia, percebo que quando me dedico com afinco no estudo e reflexão dos sentimentos egóicos, tenho melhora significativa nos relacionamentos e na sensação de bem-estar. Ao diminuir essas ações ou atitudes reativas ou passivas desequilibradas, volto com força. O que eu achava que já estava equacionado volta com força, como se nunca estivesse ausente. Pode falar um pouco sobre essas recaídas? Vejamos que todo processo de recaída, na verdade, são processos em que os sentimentos do ego, eles se agudizam em determinados momentos. Por quê? A transmutação das energias dos sentimentos negativos, dos pensamentos negativos, não se dá de uma hora para outra. É um processo gradual, que nós vamos gradualmente transmutando e nos libertando, tendo cada vez mais uma energia salutar no lugar da energia egóica dos pensamentos e dos sentimentos negativos, essa energia tóxica. Por isso, o esforço deve ser um esforço contínuo e várias vezes ao dia, para que nessa continuidade nós vamos diluindo. Então, funciona assim, como uso um processo de quantificação. Então, vamos imaginar uma pessoa que está trabalhando ansiedade. Então, a ansiedade dela, vamos supor que esteja aqui no nível 90. Significa que a serenidade está no nível 10 aqui. Então, é muito mais fácil para ela ter picos de ansiedade, ter problemas de ansiedade, do que de serenidade. É natural. Então, não significa que a serenidade que ela já desenvolveu desapareceu, diminuiu ou acabou, quando ela tem uma crise de ansiedade. Significa que, naquele momento, em vez de exercitar a serenidade que ela poderia ter exercitado, ela deu vazão à ansiedade. Aí, o que acontece? Ela é convidada a refletir que
apesar dessa crise de ansiedade, ela traz a serenidade dentro de si, ela pode exercitar essa serenidade. Então, aos poucos, o que vai acontecer? A ansiedade vai diminuindo e a serenidade vai ampliando, até que essas recaídas, esses picos vão diminuindo e chega um momento que podem desaparecer completamente. Agora, é feito um trabalho que vai acontecer ao longo do tempo. Por isso, o processo da decisão consciencial de fazer os esforços diários para transmutar as energias. Né? Vem o processo, o movimento egóico, e como a Júlia colocou, às vezes a gente pensava que já tinha acabado, mas não é assim. Não é possível que situações egóicas que nós trazemos já de muitos anos, às vezes de séculos, até de outras existências, sejam superadas de uma hora para outra. É um trabalho gradual que muitas vezes pede até mais de uma existência para serem transmutados completamente. Então, é natural que aconteça essas recaídas, que na verdade não é bem recaída, é simplesmente a agudização de um processo que estamos trabalhando, mas que não trabalhamos totalmente. E é natural que aconteça. O que nós somos convidados é fazermos um esforço para tomar consciência de que é necessário uma continuidade nesse esforço, paciência conosco, perseverança no caminho para prosseguir até conseguirmos a transmutação completa daquilo, que pode não acontecer até o final dessa existência, vai passar para uma nova existência, inclusive. Vamos ver a outra pergunta aqui. Depois nós passamos para perguntas, se der tempo, para as perguntas aqui ao vivo também. Uma pergunta da Fernanda. A Fernanda está aqui conosco também, né? Na aula 4, ser essencial e o ego, fiquei com dúvida no que se refere à face evidente do ego. Ansiedade é a ausência de exercício de serenidade. Nesta linha de pensamento, a vaidade e o medo seria a ausência de quê? A vaidade é a ausência de humildade, de modéstia, e medo, ausência de coragem, né? Porque o medo ele está ligado ao processo de não confiança. Então, coragem, a ausência da coragem, o medo, a ausência de confiança na vida. Está ligado também o medo, porque os sentimentos nunca vêm sozinhos. O medo, por exemplo, ele é resultado da insegurança, muitas vezes até existencial. Então, também o que vai ser a ausência, no caso do medo, é uma ausência de uma confiança na vida, de uma segurança existencial. Então, porque os sentimentos nunca vêm sozinhos. É muito importante que nós vejamos, se eu estou com medo, eu estou, de alguma forma, num processo no qual falta em mim a confiança em relação a alguma questão profunda da vida. E essa falta de confiança me gera esse sentimento de medo, de não perceber uma realidade maior da vida. Então, coragem significa, usando um trocadilho com a palavra, agir com o coração. Então, o nosso coração fica turbado, como Jesus ensina, quando nós não confiamos, quando nós ficamos inseguros em relação à vida e ao futuro. Então, o medo seria a ausência dessa coragem de agir com o coração.
Vejamos aqui outra pergunta. Ainda da Fernanda, tem dificuldade em encontrar o oposto, especialmente nestes. Quando alguém elogia, como fazemos, não estamos fortalecendo o orgulho ou a vaidade? Se a pessoa levar o elogio como se fosse um enaltecimento dela e das grandes possibilidades dela, pode gerar, sim, pode estimular a vaidade. Não gera, mas estimula a vaidade, que a pessoa se envaidece em relação ao elogio do outro. Agora, se ela vê aquilo em relação à ação bem feita que ela praticou, em vez de levar para um processo de vaidade, o que vai acontecer? Ela pode servir de estímulo para que a pessoa fortaleça-se naquela atividade boa que ela realizou. Então, é dessa forma que nós poderemos ter tanto um estímulo negativo ou um estímulo positivo. Vai depender sempre de cada pessoa. Tá? A Fernanda também pergunta, e quando gostamos de algo que deu certo, dizemos, estou orgulhosa, então é desamor, é negativo dizer? É porque nós temos, o orgulho é uma palavra de duplo sentido. Às vezes ele é colocado nesse sentido de satisfação pessoal. Só que o que mais pesa nessa palavra é o sentido negativo. Então, em vez de você dizer, eu me sinto muito orgulhosa dos meus filhos porque eles são boas pessoas, eu me sinto muito orgulhosa do bem que eu faço, em vez de falar isso, usa a palavra de sentido único. Eu me sinto muito satisfeita, é muito agradável, é muito bom ter filhos dessa maneira. Eu me satisfaço muito com o trabalho do bem que eu realizo. Então, a pessoa usa a palavra satisfação em vez de orgulho, que é uma palavra de duplo sentido, mas que o peso maior dela é o negativo. Por isso que é uma palavra inadequada para expressar satisfação pessoal em relação a alguma coisa boa que a pessoa fez. Então, para usar para as coisas boas, as palavras que realmente que façam sentido naquilo, que é a satisfação interior, o bem-estar que se sente a partir daquilo. A Cedilalva só faz uma afirmação, ela dizendo que isso mesmo acontece comigo, quando acho que já solucionei tal sentimento, quando surgir tal situação, lá está ele. Exatamente, porque o processo de transmutação é gradual, ele não vai acontecer de uma hora para outra. A Arlete também faz o mesmo comentário, pensei que era só eu. A Eliana pergunta se... Vamos ler aqui a fala dela. Muito agradeço a indicação... muito agradeço a indicação do módulo 2, fiz uma importante descoberta, sou milionária de pseudo-virtudes. Como ainda estou basicamente no módulo, porque tenho alguma dificuldade de entendimento, agradeço muito a referência do módulo 2 à aula 4. Nem imagino como conseguirei diluir tais realidades, mas tenho total confiança no alívio e nos conduzirá a um encontro com o nosso ser essencial a partir do nosso esforço pessoal no caminho das pedras do autoconhecimento. Estou ainda basicamente no módulo 1, pode ser um certo medo de caminhar, de ir para frente, mas por que eu tenho esse medo? Serão as crenças limitantes? Sim, pode ser isso, Eliana. Pode ser assim, porque muitas vezes nós temos medo do autoconhecimento, porque na nossa cultura o autojulgamento ainda é muito forte. Então a pessoa tem medo da verdade porque, ao perceber a verdade interior, ela entra no processo de autojulgamento, de autocondenação e de autopunição, pelo fato de
ter aquele sentimento, aquele pensamento negativo. Então, o que é importante nesse caso? A pessoa se acolher. Nós vamos ver no módulo 7 a técnica do autoacolhimento amoroso, que é formado de auto-amor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Por quê? Se nós não nos acolhermos amorosamente, nós vamos entrar nesse processo de autojulgamento. E aí a pessoa protela tudo que pode gerar de movimento de julgamento e condenação. Então, ela não quer nem ver, nem perceber os seus pensamentos e sentimentos negativos. Só que o que acontece quando isso ocorre? Eles permanecem, a pessoa acaba tendo dificuldades e permanece aqueles sentimentos e pensamentos, em vez de utilizar dos recursos da vida para ressignificá-lo. Então, é muito importante lembrar da fala do Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a verdade que liberta. Quanto mais nós fazemos esforços para conhecer a verdade, mais nós vamos nos libertar dessas amarras que os pensamentos e sentimentos negativos geram em nós. Bom, das perguntas que nós tínhamos previamente são essas. Alguém teria alguma pergunta, pode fazer aqui no chat. Acho que a Fernanda tem uma aqui. Fiz a EFT para realizar a coordenação da exposição doutrinária hoje à tarde. Sempre ficava nervosa para falar em público, e suava gelado e tremia antes da EFT. Hoje, depois da EFT, notei mãos aquecidas. A EFT ela é muito útil nessas situações agudas em que você vai ter algum trabalho, alguma situação, e aí você trabalha a performance, a sua melhoria naquela situação. E ela é realmente, assim, em minutos, a pessoa se asserena, se acalma, e de uma efetividade nessas situações muito grande. A Leila, esses pontos usados na EFT são pontos usados no DOIM, massagem, pressão, batidinhas, localizados nos meridianos energéticos do corpo. Fiz acupuntura por alguns anos e obtive resultados excelentes. Sim, o DOIM, na verdade, é a própria pessoa fazendo massagens de determinados pontos de acupuntura. A diferença para a EFT é que a EFT vai além. Ela não apenas faz a acupressão, que esses movimentos, a pressão nos pontos, ela também trabalha o acolhimento amoroso de si mesmo, o acolhimento dos sentimentos negativos e dos pensamentos negativos. Então, já existem várias pesquisas demonstrando a efetividade da EFT. Os Estados Unidos têm, se entrarmos lá no site do PubMed, são centenas de pesquisas, principalmente em ansiedade, depressão, transtorno do estresse pós-traumático, várias doenças, a EFT é muito eficaz. Então, ela vai muito mais além do que DOIM. O shiatsu, por exemplo, é quando outra pessoa faz a massagem nos pontos de acupuntura. A EFT, além de fazer esse trabalho de toques nos pontos, de estímulos nos pontos, ela também trabalha com a questão do acolhimento e o terapeuta interior, que também é uma técnica de EFT, para você se acolher amorosamente. E o Greg que criou essa técnica, ele nem se dá conta do que o terapeuta interior, na verdade, é o ser essencial que nós somos. Né? Ele coloca como se fosse, ele vem vindo de fora. Na verdade, é a própria essência divina que somos. E quando nós nos conectamos com a essência divina, essa conexão é profundamente terapêutica,
Por isso, essa metáfora, né, do terapeuta interior é muito útil para nos auxiliarmos nessa questão de você se acolher profundamente. Por isso que ela é uma técnica muito útil, que vai muito além do do-in, do shiatsu e em algumas situações da própria acupuntura, que trabalha também com a movimentação das energias, mas não tem essa característica do acolhimento da essência divina que somos. A Maria Júlia está dizendo que só consegui fazer FT de 2 distorções cognitivas. É bem devagar. Vem muita coisa, me lembrei de muitas situações do passado, também sinto vontade de chorar quando toco no ponto do tórax. Isso tudo acontece, Maria Júlia, porque são processos de liberação da energia e de bloqueios que estão ocorrendo nesses pontos. Então, quando aqui nesse ponto aqui do tórax, está ligado ao 4º chakra, que é o chakra do amor e da compaixão. Então, normalmente, o que acontece? Nós temos muitos bloqueios nessa região de traumas em que nós nos sentimos desamados, abandonados, com dificuldades várias. E quando nós tocamos especificamente nesse ponto, o que nós estamos? Nós estamos estimulando as energias que diz respeito ao 4º chakra, que envolve o coração, principalmente, no corpo físico, e a glândula timo, que é a glândula ligada ao sistema imunológico, a glândula principal do sistema imunológico. Então, todo o trabalho nessa área pode gerar essas emoções fortes. Muitas vezes a pessoa, ao fazer FT, entra numa emoção tão forte que às vezes ela não consegue nem falar as palavras, ela vai acompanhando em pensamento e aos poucos, com as rodadas que vai fazendo, ela vai liberando esses conteúdos emocionais até zerar o conteúdo emocional. Então ela vai, no primeiro momento, às vezes tem pessoas que se sentem até sufocadas de emoção ao fazer o trabalho. Mas é importante a continuidade até zerar aquela emoção, e aí a pessoa vai fazendo uma espécie de uma limpeza, de um trabalho de liberação de todo esse conteúdo emocional que muitas vezes nós trazemos em nós e que muitas vezes estão subconscientes, né? Então o trabalho, como você está dizendo, ele é um trabalho verdadeiramente gradual, devagar, né? Não precisa fazer rápido, porque quando vai surgindo essas emoções, esses sentimentos todos que estavam muitas vezes reprimidos, nós vamos liberando tudo isso e fazendo todo um processo de reprogramação num nível muito profundo, que é muito mais do que a reprogramação do pensamento em si, mas uma reprogramação de vida mesmo, da forma como nós nos conduzimos frente à vida. Tem uma pergunta aqui da Tânia. Sobre as crenças primárias e secundárias, quais deveriam ser as primeiras a serem trabalhadas na FT? Quanto mais profunda é a crença, mais o trabalho vai ser profundo com a FT. As crenças de infância, as crenças primárias de infância devem ser trabalhadas primeiro, porque as crenças secundárias, elas, como são derivadas das primárias, uma vez que você trabalha as primárias, as secundárias muitas vezes desaparecem, você não precisa nem trabalhar com as secundárias, porque você já se libertou a partir das primárias. É como se você tivesse assim uma construção e que você vai demoli-la. Então, o que você faz? Você coloca explosivos nos pilares, não precisa de demolir parede por parede. Você demolindo os pilares, toda a construção vem abaixo. Então, na questão das situações traumáticas da nossa vida, é assim que funciona. O processo
quando nós trabalhamos as crenças primárias, nós estamos trabalhando com os pilares que sustentam todas essas negatividades que muitas vezes nós temos com as crenças limitadoras, com as crenças limitantes, os sentimentos negativos, e aí todo aquele conjunto de negatividade vem abaixo, trabalhando os pilares que são as crenças primárias, principalmente as que vêm da infância. Então, quanto maior, mais profundo for o trabalho, quanto mais antigo vier os pensamentos e sentimentos, esse trabalho que é feito com a EFT, mais profundo vai ser o trabalho e mais duradouro e, claro, outras questões vão sendo equacionadas porque essas primárias já foram equacionadas também. Alguém teria mais alguma pergunta? Que nós esgotamos as que temos aqui até agora. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat, por favor. Ainda temos 13 minutos do nosso tempo. A Tânia faz aqui excelente analogia, e no momento que eu identifico uma crença primária, devo repetir a prática da EFT de forma diária, ou seria melhor deixar passar um tempo entre as sessões? Quanto mais você repete, mais intenso vai ser o trabalho. E aí, claro, situações profundas que vem da infância e precisa de tempo para ressignificar tudo. Mas é possível ressignificar todas as questões trabalhando gradualmente. O importante é que a pessoa faça seguidamente, né? Se for num trabalho terapêutico, nas sessões terapêuticas, esse processo é aprofundado e depois deve haver uma continuidade também fora do momento terapêutico. Temos aqui outra pergunta da Fernanda. Os pontos dos toques do EFT são quais pontos energéticos? Bloqueio frontal seria o TC, deve ser aqui do topo da cabeça, por exemplo. Na verdade, os pontos usados em EFT normalmente são os pontos principais da acupuntura. Por exemplo, aqui no topo da cabeça nós temos um cruzamento de vários meridianos. Então, o toque aqui no topo da cabeça está ligado a todo um conjunto de energias que perpassa todo o corpo fluídico do espírito. Então, os toques aqui, o ponto do karatê, quem já fez tratamento de acupuntura sabe que esse ponto é um dos mais usados pelo acupunturista, né? Aqui no canto do olho, aqui entre as sobrancelhas também, quase sempre é colocado agulhas aqui, para aqueles que usam agulhas. Aqui nesse ponto também se usa muito de colocar agulha. Então, são os pontos principais. Então, quando você faz os toques terapêuticos nos pontos, você está, na verdade, mobilizando as energias. Se surgir alguma coisa específica, como o caso da Maria Júlia, que falou que sente uma emoção muito intensa, é porque está trabalhando diretamente com algum chakra, e no caso aqui do ponto do tórax e da clavícula, está ligado bem ao chakra do coração, que a maioria dos bloqueios acontecem aí. Então, na verdade, quando você trabalha com os toques, você está trabalhando todo o conjunto das energias. E o principal é o acolhimento que é feito nesse momento, o acolhimento de você, como você está e como você é, com as suas qualidades, com seus
com seus recursos, com tudo aquilo que a vida está lhe convidando a ser. Tem a pergunta da Maria Júlia. Qual o número máximo de rodadas? Devemos esgotar de uma vez só ou melhor fazer em várias vezes? O ideal é você chegar o máximo possível de zero ou próximo de zero. Então você vai sentindo que aquela emoção, aquela vai diminuindo até zerar e você não sentir mais. Se não sentiu, é porque naquele momento, naquela situação, foi trabalhado. O que não impede de surgir em outras situações a mesma emoção, o mesmo sentimento, porque o trabalho é gradual. Agora, se for assim, se você estiver muito mobilizada e já cansada, pode até deixar para um outro dia, mas o ideal é fazer quantas rodadas forem necessárias até ficar zero ou próximo de zero. Às vezes não chega a zerar, pode chegar a 1, 2, 3, o nível entre 0 a 10, mas se diminuiu de 8, 9 ou 10 para 2, 3, já está de bom tamanho. E aí a pessoa continuar em outro momento, né, quantas vezes forem necessárias. A live vai ficar salva no YouTube e quem quiser pode assistir de novo. As pessoas que não puderam assistir ao vivo poderão assistir novamente, assistir no outro momento. Depois nós colocamos no grupo do WhatsApp o link para quem não assistiu anteriormente. Nenhuma outra pergunta? Não tem ninguém escrevendo, então nós concluímos por aqui. Uma boa noite a todas as pessoas que nos assistiram, que participaram hoje. Temos uma pergunta da Tânia. Se estamos trabalhando uma crença primária e no decorrer das sessões outra crença primária aparece, o que fazemos? Na verdade, você, ao trabalhar uma, o que você vai fazer? Surgiu outra, zera primeiro a que você está trabalhando, e assim que zerou, você passa para a crença que surgiu. Se surgiu uma crença depois, é porque ela está ligada a essa anterior que você estava trabalhando, ou crença ou sentimento, e aí você trabalha a que surgiu até zerar também. Quantifica, né, quanto está a emoção, o sentimento ligado à crença, e depois faz o exercício com os toques, cria a frase de acolhimento, depois faz o exercício dos toques quantas vezes forem necessárias até zerar. E se surgir uma outra, trabalha com essa outra, e quanto mais nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a limpeza dos bloqueios e das situações traumáticas vividas ao longo do tempo. A Maria Júlia está dizendo que não consegui ver a resposta da minha primeira pergunta. Então, tá gravado, nós fizemos a sua pergunta. Está gravado no início da live. Acho que você entrou depois e nós já tínhamos respondido. Ok? Então, uma boa noite a todos que participaram da live. Muita paz e até uma próxima. Nós vamos marcar ainda, antes do final do curso, mais uma de Tira Dúvidas. Muita paz. Tchau para vocês.